Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz do Senhor nos envolva nesta manhã, para que possamos sentir a grandeza do seu amor em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos traga força, coragem, para que possamos vencer as nossas dores, nossas incompreensões. Hoje nós vamos ver Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tem de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada e o jardineiro entregue o seu ajudante. Não mostra este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muito as torna os instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe falta os ensinamentos que o advirtam de que não pode não mais retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Senhor Jesus, que esta manhã seja de compreensão, de reflexão para nós, que dizemos ser espíritas cristãos, que possamos buscar na sua bondade, no seu exemplo, na sua misericórdia, o caminho para que possamos aprender a olhar para o próximo com um olhar diferente. Que tarefa é esta, Senhor? Que rogamos para nosso aprendizado e para a nossa libertação. Ajude-nos, Senhor, a vencer os empecilhos do caminho, especialmente os que estão dentro de nós, e que a doce e inefável paz possa envolver os nossos pensamentos, ainda em processo de aprendizado. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, é interessante que Kardec fecha esse capítulo, né? Bem-aventurados pobres de espírito, com a missão do homem inteligente na Terra. Então, eu fico perguntando, para mim, pergunto para vocês, qual é a nossa missão?
Que missão eu trouxe? Então, às vezes, a gente acha que missão é para um espírito como Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, e nós nos sentimos pequenos diante dessa missão. Mas, na verdade, não é isso, amigos. A missão, ela vem revestida da nossa necessidade. Então, a nossa missão de maternidade, de paternidade, a missão da irmandade, a missão profissional que abraçamos, tudo isso são convites para que a gente possa demonstrar o que estamos procurando aprender para servir. E muitas vezes nós temos usado da inteligência para nos colocar no patamar de superioridade. E a inteligência, ela é um atributo que precisa ser modificada, porque só a inteligência intelectual, ela não vai nos auxiliar. Quando Allan Kardec coloca num dos itens do Evangelho que o mal ou a virtude, primeiro ele coloca, né, que o grande mal dessa geração, ou para outros a virtude, é a inteligência intelectual. Isso para muita gente hoje é uma virtude. E nós estamos percebendo quantos espíritos estão aí reencarnando. Toda a vida foi assim, mas agora parece que está muito mais, mesmo pelo avanço da ciência, da neurociência, hoje está muito mais claro, nítido para nós quando fala fulano tem altas habilidades. É o superdotado de ontem, é aquele que tinha um QI alto, uma inteligência mais superior, mais avançada. Para os homens, isso até pode ter algum significado, mas para a nossa evolução, não. Porque a inteligência intelectual, ela não me transforma sentimentos, ela engessa justamente a minha vaidade, engessa a minha superioridade. Eu me considero maior e melhor do que o outro. Então, isso pode perturbar a minha missão, o que vim fazer. Então, Deus nos dá todos os recursos que eu preciso para desenvolver as potencialidades do meu espírito. E quando Kardec fala da inteligência intelectual, que é uma virtude que para muitos dessa geração, ele fala também das dificuldades que nós trazemos, né? Que são os vícios morais, que são essa nossa indiferença para as questões morais. Nós hoje queremos que os nossos filhos vão para as melhores faculdades, que eles façam os melhores cursos, que eles tenham diploma, premiações, mas nós estamos preparando esses espíritos para enfrentar as lutas, porque o diploma não ensina a enfrentar lutas. E aí nós vamos ver quanta dor moral, as mentes estão adoecidas, quantos escândalos nós temos visto. Então, nós precisamos ver que tudo isso é a força da vaidade, do orgulho, porque nós falamos com tanto orgulho. Meu filho formou na melhor faculdade do Brasil, meu filho vai para Harvard. Amigos, e aquele que não pode ir para a melhor faculdade do Brasil? E aquele que não pode cursar uma universidade? Mas ele é bom, ele é honesto, ele é um bom pedreiro, ele é um bom comerciante, ele é um bom vendedor. E esse não tem valor? Aí nós precisamos de pensar. A missão deste é muito maior do que a do outro, porque a missão de amar é um compromisso. E aí eu vou mostrando quais são os sentimentos que carrego dentro de mim. E é por isso que nós precisamos, desde pequeno, evangelizar, trazer Jesus ao coração dos nossos filhos, dos nossos irmãos. E trazer Jesus não é contar história, é preciso despertar neles a fé, porque a fé é que sustenta a gente, não a fé cega,
que foge da luz, que muitas vezes até nos acanha, que alimenta o egoísmo, mas é uma fé inteligente, é uma fé racional, uma fé que nos traz leveza para que eu possa vencer as dificuldades. É a fé que rasga todos os mistérios e vai fazendo com que a gente alargue os nossos horizontes em direção a Deus, em direção a Jesus. E essa fé é ela que nos dá, ela é essencial, ela que nos dá força para vencermos, para avançarmos e até mesmo para quebrar qualquer reminiscência que nós trazemos dentro de nós, que vai mostrar os requisitos de um passado sombrio. Então, nós, quando vemos que Kardec mostra o valor da fé, ele nos fala de uma fé robusta, porque nós precisamos se firmar naquilo que nós estamos acreditando, na imortalidade, tudo aquilo que nós estamos vivenciando na forma do respeito. Então, amigos, a missão do homem inteligente na Terra é justamente saber usar da ferramenta que ele tem. E aqui ele nos mostra que a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Esse é o olhar que nós precisamos ter. Que instrumentos eu trouxe dentro de mim? O que é a minha inteligência? O que é a minha vontade? Nós hoje estamos tão inoperantes, nós não temos nem vontade para servir, para trabalhar para o bem, para a caridade. Nós temos vontade de passear, de viajar, de ir para outros países, de ganhar dinheiro. Então, essa vontade, ela é extremamente materialista. E nós vamos ver que todos nós, sem compreender a preexistência da alma, nós não vamos ter fé em Deus, não vamos crer em Deus. Então, nós nos tornamos um ser imediatista. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivenciando um momento que nunca vimos na humanidade. Esse imediatismo, esse materialismo, essas ilusões que nos cegam, que é gerado pelo orgulho, pelo egoísmo, por nossa vaidade. E nós que temos uma inteligência, eu não digo que seja uma inteligência de superdotado, de altas habilidades, e que muitas vezes nos trazem grandes dificuldades para a minha superioridade, eu quero que tudo seja como eu quero e não como deve ser, nós começamos a esbarrar com outras dificuldades. Então, a inteligência, ela é rica de méritos, nos mostra aqui a mensagem de Ferdinando, quando ele é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Será que, olhando hoje essa potência que esses homens do mundo aí que dirigem o mundo, que dirige a Terra material, né? Porque quem dirige o planeta é Jesus, com esses mísseis, com coisas de guerra, destruindo. Isso é uma inteligência avançada? É uma inteligência rica de méritos? Não, não é. Uma inteligência intelectual, cética, que destrói, que mata. Então, essa é a missão do homem inteligente na Terra? Não. Aí nós vamos ver que nós vamos contraindo cada vez mais situações impactantes para o nosso espírito. E é por isso que Jesus estabeleceu para todos nós os princípios da caridade, da igualdade e da fraternidade. São condições indispensáveis para a nossa libertação. Então, quando nós nos tornamos espíritas, ou quando passamos a conhecer o espiritismo, nós vamos ver que ficou para nós a melhor partida, o melhor pedaço de tudo aquilo que nós estamos querendo conquistar. Porque o Espiritismo ele veio trazer a revivescência do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos observar determinadas atitudes lá fora
que não condizem com aquilo que o Evangelho está nos chamando a atenção. A fraternidade, ela precisa ser compreendida por todos nós, porque o que a fraternidade faz? A fraternidade, ela nos proclama que todos nós precisamos dos nossos irmãos. E aí a gente vai ver que nós estamos vivendo ao contrário disso. Nós estamos vivendo ainda uma fase difícil que chama orgulho, egoísmo, posse, poder, ter. Então, amigos, reflitamos nisso, porque a missão do homem inteligente na Terra, e nós somos inteligentes, nós não somos pessoas que não temos inteligência, mas que a nossa inteligência seja inteligência espiritual, seja inteligência moral, e que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva, nos ampare, para que nesta manhã sejamos envolvidos por vibrações de paz, que o passe nos sustente, nos leve a refletir, e a água que toda manhã rogamos pela sua fluidificação, que nós possamos sentir nesta água o medicamento, a força do amparo, a força da presença de Deus em nossa vida. Deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus e Eurípides nos sustente hoje e sempre, que assim seja.